Bom, a experiência do psicanálise na rua, lógico que ela tem as suas particularidades pelo que nós temos vivido e construído especificamente no contexto de Brasília, né, no território da periferia urbana, da periferia do centro de Brasília, né? Mas é uma experiência que se iguala, se assemelha, se equivale a muitos coletivos, né, muitos psicanalistas, agrupamentos, né, ou setoriais de agrupamentos ainda maiores, que desde o advento do golpe para cá vem produzindo na psicanálise uma verdadeira, na psicanálise brasileira, uma espécie de revolução. É como se a luta de classes no interior da psicanálise brasileira tivesse sido deflagrada, né, com toda essa polarização que nós vivemos em função de termos caído aí, né, sob um regime autoritário, né, de uma espécie contemporânea, com as suas particularidades mais profundamente autoritário e necropolítico, né? Tessa, seja bem-vinda aqui ao Inconsciente Coletivo, no contexto da nossa série É Preciso Falar sobre Saúde Mental. Tessa Guimarães, integrante do coletivo Psicanálise na Rua e mestre pela Universidade de Brasília no programa de Psicologia, Clínica e Cultura. Boa tarde, Tessa. Boa tarde, Mores. É um prazer estar com vocês e com todos que nos acompanham. Que bom ter você aqui com a gente, Tessa, para a gente conversar um pouco e você compartilhar com a gente essa experiência do coletivo que vocês criaram e como é que tem sido essa vivência, né? A entrevista basicamente é sobre isso. Então, eu queria começar ouvindo uma consideração inicial sua a respeito. Bom, a experiência do psicanálise na rua, lógico que ela tem as suas particularidades pelo que nós temos vivido e construído especificamente no contexto de Brasília, né, no território da periferia urbana, da periferia do centro de Brasília, né? Mas é uma experiência que se iguala, se assemelha, se equivale a muitos coletivos, né, muitos psicanalistas, agrupamentos, né, ou setoriais de agrupamentos ainda maiores, que desde o advento do golpe para cá vem produzindo na psicanálise uma verdadeira, na psicanálise brasileira, uma espécie de revolução. É como se a luta de classes no interior da psicanálise brasileira tivesse sido deflagrada, né, com toda essa polarização que nós vivemos em função de termos caído aí, né, sob um regime autoritário, né, de uma espécie contemporânea, com as suas particularidades mais profundamente autoritário e necropolítico, né? E aí, nesse sentido, o Psicanálise na Rua é o coletivo que em Brasília se organiza para praticar a psicanálise pública em espaços de circulação de pessoas
baixa renda ou pessoas em situação de rua, enfim, essa camada dos brasileiros e brasileiras que têm os seus direitos mais violados, né? Então, São Paulo teve as suas experiências com a clínica pública de psicanálise, na experiência da Vila Itororó, pessoal da clínica na Praça Roosevelt, poderíamos Sim. citar o pessoal aqui de Goiânia, psicanálise de rua, salvo engano. Temos também uma experiência pioneira de um psicanálise na rua de Cuiabá, é homônimo nosso, nós copiamos sem querer, um pessoal que trabalha há mais de 30 anos, né, com a população de rua de Cuiabá. Então, na verdade, uma efervescência de clínicas públicas, de dispositivos, né, de escuta em situações de sofrimento sociopolítico, como diz a Miriam Debier, né, o psicanálise na rua os psicanálise na rua é só, digamos, a edição brasiliense dessa experiência, né? E que segue rendendo bons frutos, porque me parece que esses grupos, claro, sofrendo todas as cisões típicas também do campo psicanalítico, né? Os grupos vão se rompendo e vão encontrando novas modalidades de trabalho ao longo desse caminho, né? Nós do Psicanálise na Rua passamos por uma reformulação metodológica profunda, assim, nesses 3 anos, né? Hoje a gente tem uma perspectiva de atuação menos vinculada ao que seria um formato clínico, né, traduzido do contexto privado para o público, e temos tido nesse momento, né, uma atuação com uma busca mais ativa, né, e com foco, né, na população urbana mais fragilizada, né? É um método de trabalho e um grupo de trabalho que nós não seríamos capazes de alcançar e construir junto com aquela primeira modalidade que nós estreamos há 3 anos, né, com as nossas cadeirinhas de praia, né? Aquela primeira modalidade já tinha, digamos, alguns sintomas de classe, algumas limitações de classe, e a forma como nós funcionávamos acabava filtrando o sofrimento social mais profundo da cidade. Então, após a pandemia, quando nós conseguimos nos organizar para retomar as atividades presenciais no contexto de rua, né, nas ruas de Brasília, a gente está num novo momento, né, com um novo grupo social, né, e tem sido muito gratificante, é muito prazeroso partilhar essas manhãs de sexta-feira junto a esses guerreiros e guerreiras da trincheira urbana, né, de Brasília, né, a história viva, digamos assim, né, do centro de Brasília. Mas é um grupo composto assim por um monte de parceiro máximo, um monte de amigas, companheiros queridos de luta, de construção. Ontem mesmo nós estávamos no nosso grupo de estudos, né? É um espaço que nós mantemos, que nós reservamos para esse ambiente de transmissão da psicanálise, de estudo e tal, da gente se detém no texto, no conceito. Um espaço que a gente cuida para a gente continuar estudando, né? Toda quarta-feira do mês nós estamos juntos nessa. Ontem estávamos lá, com a cabeça mais Então, interessante que a outra. algumas perguntas já só em cima dessa sua fala, eu tenho umas 4 perguntas para a gente desfiar. Por que luta de classes e por que revolucionário? Eu li recentemente, eu vou ficar devendo a fonte. Alguma dessas pessoas interessantes assim que está fazendo a pesquisa e a investigação na interface, né, entre a psicanálise, a teoria social, a teoria política, né, na contemporaneidade. Alguém fazia um diagnóstico assim que o golpe deflagrou a luta de classes, acho que foi o Christian Dunker, salvo engano foi o Christian Dunker, disse assim que o golpe, como fez em outros setores, né, da vida social, deflagrou a luta de classes no interior, né, no interior mesmo do nosso campo psicanalítico, né? Isso fez com que pessoas rompessem de suas instituições psicanalíticas, isso fez com que uma crítica à institucionalidade psicanalítica fosse difundida, generalizada, e novos espaços de formação emergiram, né,
espaços de formação psicanalítica, muitas vezes gratuitos ou públicos, ou com sistema de cotas, né, e que privilegia a interface, né, dos cânones da psicanálise a epistemologias negras, antirracistas, quilombolas, indígenas, enfim, feministas, anticoloniais. Então, de fato, a psicanálise brasileira hoje testemunha uma espécie de... que é também uma espécie de crise geracional, né? Mas você tem um novo polo de institucionalidade psicanalítica crescendo, né, que é vinculado a movimentos sociais, que é vinculado à defesa do SUS, que é vinculado, né, a políticas públicas, que é vinculado à defesa do Estado, que pode ser inclusive vinculado a posições mais radicais, né, como a defesa de uma revolução brasileira, como fazem alguns, né, posicionamentos políticos mais radicais também a gente encontra, né, na interface com a psicanálise, um lastro histórico incontornável, é o próprio Reich, né, do Psicologia das Massas do Fascismo, quando procura operar, enfim, com todos os defeitos que a gente pode apontar em Reich, mas que procura apontar a dimensão erótica, né, que a revolução precisa adquirir, né, uma noção, Reich tinha, que talvez agora nesse momento histórico a gente recupere, uma noção de que a psicanálise pode servir à construção, né, de um mundo mais emancipado. Não somente porque pessoas analisadas, se é que existe isso, né, tem que falar isso só entre aspas, porque é difícil a gente conversar sobre esse assunto, o fim da análise, né? Como diria Freud lá no Análise Terminável e Interminável, mas, de todo modo, dizendo assim, que a psicanálise ela pode servir à revolução, pode servir à construção de uma sociedade igualitária e, portanto, tendo que passar pela destruição dessa sociedade atual, né, colonial, racista, necropolítica, né, que a psicanálise pode participar para além de simplesmente contribuindo, né, com a transmissão desse fato social que é a clínica psicanalítica e que certamente pode ter efeitos emancipatórios, efeitos políticos emancipatórios, efeitos emancipatórios do ponto de vista de raça, mesmo de classe, de gênero, né? Mas que a psicanálise também é uma ferramenta da crítica para o debate, né? E para a praxis política. Talvez nós tenhamos que avançar nisso, compreender como é que a psicanálise pode ser revolucionária para além do divã, né? Uma perspectiva de campo, né, de debate e de ação revolucionária política. Qual que é o barato de ser psicanalista na rua? Eu penso assim, né, que o psicanalista, a psicanalista é uma interlocutor privilegiado da intimidade, né? Da intimidade, do sofrimento, dos segredos, dos sonhos, enfim, né? Do lixo do nosso conteúdo, né? O psicanalista, a psicanalista é uma espécie de parceiro da elaboração dialética sobre a própria vida, né? O discurso das pessoas que estão no fronte da batalha, que estão na faixa de Gaza, que estão na nossa guerra, né? Em plena guerra, porque as imagens são de plena guerra, né? As imagens das ruas de Brasília, totalmente tomadas por famílias, né? São de calamidade. Isso para não citar a situação de outras cidades em que a coisa está ainda mais triste, mas o Brasil está de volta à fome, né? O Brasil está de volta à fome, à barbárie, né? Então, escutar essas pessoas é como que está diante do sofrimento in natura que a nossa sociedade está produzindo, da história viva concreta, do sofrimento concreto, né? Como diz Adorno.
ao sofrimento concreto, né, das pessoas que têm seus direitos dilapidados, que têm a sua vida dilapidada, que têm os seus corpos dilapidados. Para lembrar também de Marx, né, quando diz que a mais-valia se paga por sangue, suor e lágrimas, né? A mais-valia extraída do trabalhador se conta justamente no sangue, no suor, nas lágrimas, né? Nas horas que o trabalhador perdeu para o patrão, né? As horas de vida concreta, né? Então, esse elemento somático do sofrimento, esse elemento corporal do sofrimento, né? Nas pessoas em situação de rua fica muito evidente, muitas vezes estão machucadas, muitas vezes estão à beira da morte, né? Muitas vezes estão numa precariedade física e humana, né? Que nos faz pensar que nós estamos na beira do inferno, né? Então, nós A estamos prática... Não, desculpa, eu te interrompi. Não, é isso mesmo, que estamos diante dos guerreiros, né? Dos guerreiros do capitalismo, do neoliberalismo à brasileira, do nazismo a tupiniquim, nós estamos diante dos sobreviventes. Que tipo de vivência vocês escutam em Natura? O que uma pessoa com fome, como que ela se expressa no contexto de uma sessão de análise? E como se dão essas sessões? Porque também você falou que estava naquela coisa das cadeiras de praia, né? E que vocês mudaram um pouco o esquema, né? Sim, hoje nós atuamos em parceria com outro coletivo chamado Café com Escuta. Nós atuamos num ponto do território específico que é próximo a uma localidade onde as pessoas realmente estão vivendo, dormindo, acordando, habitando em situação de rua, né? Então, na verdade, nós estamos entrando na casa das pessoas que estão habitando ali aquele território, ocupando ali aquele território, né? Vocês têm ido se vocês vão para... Quer dizer, antes era a cadeira de praia, agora vocês que vão para o espaço delas. Que, na verdade, é a rua, que, na verdade, é a plena rua, porque são pessoas que estão em situação de rua. Então, é uma coisa híbrida, sabe, Maurício? Porque, ao mesmo tempo, nós estamos na casa das pessoas e nós temos que entrar como visitas mesmo, né? Por outro lado, nós estamos no ambiente público, nós estamos em frente à polícia, que fica de olho na gente o tempo inteiro, que fica de olho na nossa roda de capoeira, que fica de olho no Café Bolchevique, que é um outro grupo que vai levar a palavra do comunismo para o pessoal do Café Bolchevique, né, que tem atuação no mesmo território em que nós estamos. Que tipo de coisas nós ouvimos? Nós ouvimos as tragédias humanas, né, e ao mesmo tempo as soluções incrivelmente humanas, né? Nós escutamos a história, né, de uma pessoa cujo filho foi preso numa unidade socioeducativa, que na verdade são cadeias para crianças. São tudo como cadeias, só que para moleques. Então, é a história do nosso colega, que eu não posso citar o nome, porque envolve o sigilo, mas cujo filho, adolescente, fora recentemente preso, né? É a história de um outro camarada que tem notícia de que a sua esposa morreu no hospital de base, né, aos 50 anos, né, jovem, mas com uma vida de abuso de crack e abandono do Estado, né, morando numa periferia de Brasília, onde realmente existe uma desassistência, né, da saúde mental. Porque tem isso, né? Eu estava disputando falar sobre o nome dessa aventura que tu está já na segunda jornada, né, Maurício, de falar sobre saúde mental. Isso realmente é muito relevante, porque nós moramos num país que tem uma lei, né, uma lei da reforma psiquiátrica, né? No nosso país, existe uma verdadeira ilegalidade
com relação a internar pessoas contra a sua vontade, né? Isso é um verdadeiro sequestro. Nós vivemos num país que passou por uma reforma psiquiátrica que tem uma história de luta antimanicomial profunda, complexa, profundamente articulada, né? Então, é um país onde já não deveria haver manicômios. E, no entanto, nós vemos os manicômios reflorescerem no Brasil, está se construindo e cada vez se solidificando e se financiando mais e mais um novo polo manicomial brasileiro através das comunidades terapêuticas, né? Que são verdadeiros campos de concentração, porque mistura exploração de trabalho escravo, porque é um trabalho não remunerado, com lavagem cerebral, com disciplinamento físico. Realmente os caras conseguiram inventar o que existe de pior e mais cruel. Eles fizeram uma condensação do hospício com a prisão, com o campo de concentração, e aqui no DF mesmo são diversas. Então, assim, ó, os cofres públicos estão abertos para essas entidades privadas, né, que são mantidas muitas vezes por dinheiro público, espaço de fanatismo religioso. Então, assim, é uma situação no Brasil de um retrocesso violento. Talvez a gente possa pensar a história da luta antimanicomial brasileira como, digamos assim, a primeira etapa, né, da história do nosso abolicionismo. Porque destruir manicômios é concretamente destruir prisões. É concretamente destruir prisões. Manicômios são prisões de condenação, muitas vezes perpétua, aliás, de pena perpétua, e sem condenação, porque as pessoas vão para o manicômio com a canetada de um médico, né? Não é nem de um juiz. Então, realmente precisamos falar sobre saúde mental no contexto brasileiro, em que os representantes da política nacional de saúde mental hoje só fazem tomar decisões pelos interesses privados do campo das comunidades terapêuticas, e a saúde mental brasileira está nesse enfrentamento, né? Através de coletivos como Psicanálise na Rua, como o Psicanálise da Praça Roosevelt, como a Clínica da Cidade, em São Paulo, do Daniel Guimarães, né? Através de coletivos que tentam, de maneira independente, autônoma, buscar e promover, né, experiências de emancipação, né, ou de crítica à lógica de vida neoliberal, como também o SUS e o CAPS, como é que onde eles entram nesse contexto? O SUS e o CAPS. Nós temos uma rede de atenção psicossocial pública, né? O SUS, como talvez a maior experiência de democratização do nosso país, né? O SUS com essa cobertura monumental, com essa complexidade monumental, que nos piores momentos, inclusive na pandemia, demonstrou, né, a sua capacidade, né, de cuidar da população brasileira, apesar dos ataques e das sabotagens do governo federal. Mas dentro do SUS nós temos a rede de atenção psicossocial, né, que é uma grande rede de dispositivos de cuidado de saúde mental, que são os centros de atenção psicossocial, que estão baseados no território, que são espaços onde os profissionais, as profissionais trabalham pela garantia de direitos das pessoas que frequentam, né, que são espaços que tratam do sujeito em liberdade dentro do território. O CAPS ele não vai trabalhar para dificultar os laços do sujeito, romper com os laços do sujeito, retirar o sujeito do território, confinar o sujeito num campo de concentração a 100 quilômetros de distância da família, sem poder fazer uma ligação. O CAPS ele vai trabalhar na revitalização dos vínculos comunitários, familiares, amorosos, eventualmente até religiosos, esportivos, né? E vai contribuir para o processo de cidadania daquele sujeito ser cada vez mais complexo e mais profundo, porque compreende que a saúde mental é uma questão integral, né? Na verdade, o sofrimento ele sempre tem determinações sociais. Então, a política nacional de saúde mental hoje vai na contramão do SUS, vai na contramão dos CAPs, vai na contramão da nossa luta antimanicomial, e nós estamos
enfim, articuladas, atentas, né, junto ao campo da saúde mental, movimentos sociais, conselhos de psicologia, de serviço social, no levante, né, no levante da saúde mental brasileira. Inclusive, vai haver a conferência, a 5ª Conferência de Saúde Mental Nacional, depois de 12 anos sem acontecer, finalmente é um momento histórico, né, em que Tô a ligado. saúde mental brasileira está se reorganizando Uhum. e pretende incomodar na defesa do cuidado em liberdade, né, territorial e na perspectiva da reconstrução da cidadania dos sujeitos e sujeitas. Sim, esse vai ser o tema do nosso próximo episódio, inclusive, né? Esse encontro. Mas eu queria voltar aqui só um pouco entender um pouco, Tessa. Eu faço análise há muito tempo, sou analisando, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho algumas curiosidades para entender como é que funciona na rua. É uma sessão só, a pessoa entende o espírito da coisa, ela fala, o espaço público, a interferência do espaço público, como é que se dá todo esse processo? É sempre um analista o mesmo que analisa a pessoa ou vocês fazem rodízio? Eu queria entender um pouco o método que vocês criaram mesmo. Sim, temos o antes da pandemia e o depois da pandemia. Temos Ah, duas formas de funcionar distintas. Na primeira modalidade, nós nos organizávamos, né, numa grande roda, assim, composta de pares de cadeiras de praia. As pessoas se sentavam e iniciava-se uma conversa, uma sessão com uma pessoa que se dispunha a escutar e que já tinha prática clínica anterior ou tinha interesse de começar a clinicar e tinha, de alguma maneira, uma relação com a psicanálise, ou analisandos, ou pesquisadores, ou tudo isso misturado, enfim, um coletivo de psicanalistas que se dispunha ali, num turno da semana, a abrir essa roda de pares de cadeiras, com distância suficiente entre elas, de forma que fosse garantido o sigilo, e as pessoas que estavam passando simplesmente paravam e eram convidadas a falar o que lhes viesse à cabeça, como é o caso dos psicanalistas mais freudianos, né? Iniciam assim a sessão com a coisa um pouco mais literal, diga o que quiser, diga o que vier à cabeça, né? Mas de toda maneira as pessoas convidadas a falarem de si, sem crítica, sem reserva, falarem do que as faz sofrer, ou falarem qualquer coisa, né? uhum. Nós tivemos algumas experiências que nós podemos, quem sabe, chamar de análises, né? Porque sempre penso que a única pessoa que pode afirmar sobre o estatuto analítico de uma experiência como essa é o próprio analisando, né? De toda maneira, podemos dizer que tivemos algumas pessoas que retornaram semanalmente ao nosso dispositivo por anos, né? Falando a um único psicanalista de nós, ou eventualmente transitando de um para o outro, ou como foi o caso de algumas também, serem ouvidas por um conjunto de 3 ou 4 psicanalistas diferentes, a depender de quem tivesse disponibilidade no dia. Então, realmente, do ponto de vista metodológico, existem algumas flexibilidades que nós fomos experimentando, né, com muito zelo clínico, sempre passando nas Uhum. nossas intervisões, sempre procurando produzir, né, material teórico sobre o que nós estávamos fazendo, mas sim nos abrindo a uma possibilidade de flexibilização de alguns elementos técnicos clássicos, como, por exemplo, a cobrança, né, a cobrança do dinheiro, como, por exemplo, a A fixidez da... cobrança vocês não cobram, cobram, não cobram, Não, a pessoa gratuitamente. decide, é gratuito. Gratuitamente. Uhum. E vocês, quer dizer assim, como é que você percebe o resultado do trabalho nos pacientes? É verdade que muitas vezes as pessoas passaram uma única vez, né, pelo nosso Uhum. coletivo. É verdade que muitas vezes nós não tivemos oportunidade de saber o que aquela conversa única no meio da cidade com um desconhecido que se dispõe
a ouvir a sua intimidade pode ter causado, né? Nós ficamos sem saber, porque como nós trabalhamos a partir dessa perspectiva epistemológica do só depois, né? Isso é um convite propriamente lacaniano, né? Essa ideia de extrair o sentido das situações sempre a partir da experiência, né? Nunca previamente procurar uma certa crítica do ponto de vista das ações, né? Mas uma crítica a um apriorismo, né? Portanto, um convite a um certo experimentalismo, né? Essa ideia da temporalidade psicanalítica como composta por outros elementos que não simplesmente a cronologia, né? A organizando, né? Então, muitas vezes nós não tivemos a oportunidade do só depois, com boa parte dos falantes. Mas, como eu te disse, arrisco dizer que houve algumas análises, houve alguns processos analíticos, houve alguns efeitos de análise. Eu estou lembrando do caso de um casal que foi acompanhado por nós por alguns anos. Nós participamos com eles, né, vivemos com eles o divórcio deles, ocasionado por desejo do homem, né, que tinha, enfim, né, decidido assumir a sua verdadeira orientação sexual, né, uma nova configuração afetiva, onde aquela companheira já não cabia mais como esposa, né, e nós acompanhamos o processo da transição dessa família, né, e da transformação desse casamento numa amizade. Isso para ficar só num exemplo, né? Estou lembrando aqui também no atendimento que eu fiz de uma profissional do sexo que se apresentou como Jocastra Buceta e me disse assim, era 9 horas da manhã de um sábado, ela estava virada, né? Viradíssima da madrugada, e num momento ela me disse, se queixando sobre a irmã, vocês mulheres não suportam que os seus homens eventualmente sintam atração por nós. Qual é o problema de vocês? Uma travesti de 2 metros de altura. Uau! E você, Tessa, eu ia te perguntar também, por curiosidade, o que é... Você falou que tem vários grupos pelo país fazendo esse trabalho. O que é tipicamente de Brasília? Qual o acento regional? Nesse momento, eu vou fazer um recorte, não vou falar de Brasília, eu vou falar especificamente do grupo que eu estou acompanhando hoje, que é a população de rua do setor comercial sul. O setor comercial sul é uma espécie de congresso de segunda categoria, porque, digamos assim, o centro administrativo da cidade, ele exige anéis, né, de apoio, né? Então, a mão de obra precarizada que cuida, né, dessa regência, desse núcleo federal, né, do Distrito Federal, ela vai em anéis, né, se decompondo em anéis cada vez mais precarizados, cada vez mais afastados, cada vez mais gentrificados, né? Então, no setor comercial sul, estou dialogando com você aqui, dialogando com pessoas que não são de Brasília, porque quem é de Brasília conhece perfeitamente essa sensação de ilha que nós temos aqui no centro, né? Uma ilha mágica, assim, meio olímpica, monumental, até uma coisa, uma cidade egípcia. E aí os anéis da desigualdade vão abraçando essa experiência, e é nesse fluxo, né, de desigualdade que se deslocam, né, as trabalhadoras, os trabalhadores precarizados urbanos aqui do Distrito Federal, né? Então, assim, é muito trabalho burocrático administrativo aqui no centro de Brasília, e não tem como você afastar de todas as pessoas desse espaço. Embora, sim, processos de gentrificação aconteçam sistematicamente, reiteradamente, desde que o mundo é mundo e desde que Brasília é Brasília. Mas não tem jeito que as pessoas voltam.
as pessoas voltam para onde está o comércio, as pessoas voltam para onde está a vida urbana, as pessoas voltam para onde elas podem manguear, para onde elas podem usar droga, para onde elas podem fazer um assalto, para onde elas podem fazer novas relações, para onde elas podem, inclusive, buscar apoio nos centros de atenção psicossocial, como os CAPs. Então, as pessoas voltam para onde a vida está acontecendo. As pessoas voltam para o coração da cidade. Então, por mais que se tente, né, por mais que haja uma política, inclusive do GDF, de tratar as pessoas, a população de rua, como dejetos, a serem removidos violentamente, né, pela PM do Distrito Federal, mas essas pessoas, elas têm o dom elas têm a malandragem, né, são guerreiros, são pessoas que estão na guerrilha na guerrilha do capitalismo, na guerrilha da periferia do capitalismo. Então, são pessoas que sobrevivem, né? Como é o caso da dona Lili, que estava fazendo, acho que 53 anos, enfim, vários filhos presos, filhos mortos, filhos em situação de rua, né? Mas eu começo a falar de Brasília assim, até me perco. O que a gente estava falando mesmo? Não, eu estava te perguntando, mas acho que foi interessante. Eu estava te perguntando o que era próprio de Brasília nesse trabalho, e você um pouco deu um contexto de como a cidade está planejada e como as coisas acontecem. Acho que era um pouco isso mesmo. E os trabalhos burocráticos em volta. Acho que eu queria um pouco respirar um pouco essa atmosfera. Eu queria te perguntar também, Tessa, te ouvindo aqui, você acha que psicanálise é privilégio? Você me faz lembrar de um texto de Freud, uma conferência, na verdade, que Freud faz em 2000, oh, ato falho, em 1918. Talvez eu gostaria que Freud ainda estivesse conosco, né? Em 1918, ele faz uma fala sobre a Policlínica de Berlim, que foi uma experiência de psicanálise pública. Quer dizer, na verdade, as experiências de psicanálise pública, primeiras, inaugurais, datam lá de Freud, né? Lá do Entre Guerras. Então, Freud faz uma fala em que ele evoca um futuro onde a psicanálise seria uma ferramenta de política pública, de saúde pública, como qualquer cirurgia ordinária. Ele diz, né, que um dia ela deveria estar ao alcance das massas, como qualquer cirurgia ordinária. E, inclusive, nesse texto ele diz que a experiência do oferecimento da psicanálise pública, da psicanálise gratuita, ela participa da formação do psicanalista, né? Que a escuta do psicanalista se torna mais diversa, vamos dizer, mais capaz, né? De escutar, de maneira geral, o sofrimento, o mal-estar, né? Eu não sei se a psicanálise, como a gente a conhece, a experiência da psicanálise, eu não sei se ela pode ser traduzida em todos os contextos sociais, se ela deve ser traduzida em todos os contextos sociais. Mas o acúmulo que se produz quando, num período de tempo, duas pessoas se reúnem com o objetivo específico de conversar sobre o sofrimento, o mal-estar, a intimidade de uma delas, o que se produz nesse negócio é um negócio subversivo, é um negócio violento, é um negócio radical, que salva vidas, emancipa vidas e realmente pode ajudar a gente a viver de maneira, como dizia, né, Contardo Caligares, outro que faz muita falta, né? Acho que ele dizia numa coluna dele, não sei se numa coluna ou num livro, algo assim, né? Que a psicanálise, ela não nos ajuda necessariamente a sermos mais felizes, porque não necessariamente ela contribui para esse caráter adaptativo a uma sociedade bárbara.
né? Mas que ela torna, ela nos favorece uma vida talvez mais interessante. Ele diz algo como a gente se capacita a morder a fruta da vida com mais sabor, né? Porque a psicanálise, entre tantas outras coisas, entre tantas funções interessantes que ela pode cumprir na vida de alguém, ela também é um espaço onde a gente procura se sintonizar com o nosso desejo, né? Embora depois da gente entender qual é o nosso desejo, a gente possa até renegá-lo, talvez, ou criticá-lo, ou verificar os elementos colonizatórios dele. A gente pode fazer muita coisa com o desejo, não é só realizar. A gente não está condenado a realizar o desejo, mas compreender melhor a nossa determinação, compreender melhor, né, os aspectos em que na nossa vida nós precisamos inventar soluções loucas que nos acompanham vida fora, como maldições, né, como compulsões à repetição, como diz Freud, ou como o sintoma, né, para dizer com Lacan. O espaço, né, para diagnosticar, digamos assim, esses aspectos repetitivos, sombrios, gozosos, né, é uma psicanálise, né? Agora, o importante não é que a psicanálise aconteça para todo mundo. O importante é que todo mundo tenha nos seus contextos sociais e culturais, né, espaços para isso, né? Espaços de dialetização da subjetividade, espaços de prescrutar sobre o seu desejo e sobre novas modalidades de vida mais satisfatórias e mais punjantes. Quando a gente fala em democratização da saúde mental, é disso que se trata? Sim, democratização da saúde mental nada mais é do que levar a nossa rede de atenção psicossocial a toda a sociedade, né? Permitir com que todo mundo que busque um espaço de cuidado da subjetividade tenha isso ao seu Encontre, alcance. certo. E, claro, o cuidado em saúde mental está sempre também pensado, né, na perspectiva da construção da cidadania, da emancipação da pessoa, né, da vinculação da pessoa ao seu território, à sua comunidade, à sua família, né? Quer dizer, um cuidado em saúde mental comprometido com um mundo mais emancipado é um cuidado em saúde mental público, né, na defesa do SUS, cuidado em saúde mental no território, em liberdade, né, contra os manicômios, contra as comunidades terapêuticas e contra todas as modalidades de captura, de sequestro de corpos e subjetividades sofredoras, né, como commodities, né, como acontece nas prisões, né, prende-se o sujeito, aniquila-se a vida do sujeito e ainda se lucra em cima da internação daquela pessoa numa empresa, né, privada. É isso que acontece em muitos manicômios, é isso que acontece em muitas comunidades terapêuticas, né? Pessoas cujo sofrimento social, cujo sofrimento corporal, cujo sofrimento subjetivo é usado como commodity para os donos do poder lucrarem, né? E é por isso que nós precisamos construir aí, enquanto sociedade, em Mores. Precisamos construir uma força, né, que nos ajude a levantar desse inferno. Para fechar aqui essa excelente conversa, e que me avivou, qual que é o seu lugar de fala? Eu sou uma brasileira de classe média, parda, fruto, né, de uma sociedade colonizadora que faz correr na minha veia, né, tanto o sangue do colonizador quanto o sangue do colonizado, a um tal ponto que eu nem me sinto à vontade para reivindicar nenhum lugar de fala especialmente determinado, né? Mas sou uma brasileira da classe média que está em busca de traí-la em nome
da efetiva emancipação das brasileiras, dos brasileiros. Tá ótimo, Tessa. Te agradeço mesmo, viu?